O seu filho tem autismo, mas o benefício lhe foi negado por questão de renda. Nesse vídeo eu vou explicar por que isso acontece. Meu nome é Thiago Inamori, sou advogado especialista em direito previdenciário e esse é mais um vídeo da série BPC Loas e Autismo. Bom, vamos lá. Como eu já expliquei no vídeo anterior, o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, ele é devido para aquela pessoa que preencha o requisito de idade de 65 anos ou mais ou deficiência e também o requisito de miserabilidade ou vulnerabilidade socioeconômica. E o que seria isso? Para fins do INSS, a pessoa que tem uma vulnerabilidade socioeconômica é aquela pessoa que tem uma renda per capita familiar menor do que 1/4 de salário mínimo. Mas o que é isso? É como se cada componente daquele grupo familiar ganhasse só R$ 405. Vamos lá. Se a gente pegar um grupo familiar com 4 pessoas, nesse grupo familiar, uma pessoa trabalhar e ganhar o valor de R$ 2.000, dividido esses R$ 2.000 pelos 4, a renda do grupo familiar seria R$ 500. R$ 500 é acima dos R$ 405, que é a renda 1/4 do salário mínimo. Essa pessoa, única pessoa que trabalha no grupo familiar, ela teria que ganhar R$ 1.621, que é o valor do salário mínimo, ganhando isso ou menos, que daí o salário dela dividido pelas 4 pessoas daria menor do que 1/4 de salário mínimo. Mas a primeira coisa que a gente precisa avaliar é, primeiro, se o benefício ele foi negado mesmo por questão de renda. Isso você consegue ver quando você deu entrada no seu benefício, o INSS manda uma resposta, se ele foi concedido ou não. Se ele não foi concedido por questão de renda, vai vir uma mensagem assim: em relação ao seu requerimento, o indeferimento do seu pedido se deu pelo seguinte motivo: não atende ao critério de miserabilidade para a renda mensal familiar per capita de 1/4 do salário mínimo para BPC. Ou seja, quer dizer que o benefício ele foi negado somente por questão de renda. A pessoa foi considerada deficiente, mas o único motivo do indeferimento foi a questão da renda. Tá, mas a minha família ela não tem renda nenhuma, por que houve o indeferimento? Aí tem alguns motivos possíveis. O primeiro e mais comum hoje em dia é o Bolsa Família. O Bolsa Família hoje ele integra a renda familiar. Então, se você recebe o Bolsa Família, muito possivelmente o benefício foi negado por questão do Bolsa Família. Outro motivo que pode levar ao indeferimento por questão de renda, falta de atualização do CAD único. O CAD único ele tem que estar atualizado pelo menos de 2 anos para cá, mas quando você vai fazer a atualização do CAD único, tenha certeza de que toda a renda que está lá está correta. Já tive casos aqui no escritório em que a pessoa teve o indeferimento mesmo sem trabalhar por falta de atualização da questão do trabalho no CAD único. Estava constando lá que ela tinha uma renda de R$ 2.500, que foi do último emprego dela, só que ela já tinha deixado esse emprego há um tempo e estava no momento desempregada. A partir do momento que você está desempregada, você pode fazer jus ao benefício desde que você preencha a outra questão de deficiência ou idade, tá? Então tem que ter certeza que o CAD único também está atualizado. Mas esse critério de renda familiar de 1/4 de salário mínimo, ele não é inflexível, tá? Tem como fazer com que o INSS, ao analisar, ele seja um pouco mais flexível. Mas sendo sincero, o INSS dificilmente ele vai flexibilizar esse valor, tá? A gente consegue muito a flexibilização desse valor no Conselho de Recursos da Previdência, que é quem julga o recurso do INSS, que faz o julgamento dos recursos, ou judicialmente. O que acontece quando você tem uma renda maior do que esse 1/4 de salário mínimo? Você precisa comprovar os seus gastos familiares, principalmente com a criança, né, no caso que a gente está falando, a criança que tem autismo, que é o vulnerável no grupo familiar. Como que a gente comprova isso? Eu vou dar um exemplo de um caso que a gente teve aqui no escritório. Um grupo familiar de 4 pessoas, na qual o pai era a única pessoa que trabalhava, mas o salário dele era de R$ 2.400. Se a gente pegar os R$ 2.400 e dividir pelos 4, daria como se cada um do grupo familiar ganhasse R$ 600, uma renda acima da permitida. O INSS ele negou esse benefício,
Mas através do recurso, a gente conseguiu que o benefício fosse concedido à criança autista. Essa família, ela tinha um comprometimento da renda familiar muito alto. A gente conseguiu comprovar que esses gastos eram necessários. O primeiro gasto era um financiamento de imóvel, no qual a família morava, mas o menor, ele tinha gastos consideráveis que comprometia o grupo familiar. Ele era um autista grave, não verbal, e ele fazia, mesmo com 8 anos de idade, ele fazia uso de fraldas. Então a gente conseguiu comprovar que ele tinha um gasto de mais ou menos uns R$ 300 por mês de fralda. Convênio médico, ele tinha também um gasto muito alto pagando o convênio médico, que era extremamente necessário para ele, para custear a fisioterapia, fono, tratamento multidisciplinar, psicólogo. E também ele tinha uma alimentação seletiva. Ele fazia questão de comer sempre os mesmos alimentos. Então, aquela alimentação restritiva da criança fazia com que a gente tivesse uma flexibilização maior da renda. Então, quando você vai dar entrada no seu benefício de prestação continuada, no BPC-LOAS, é importante que você deixe claro não só a questão médica, tá? Tendo todos os laudos certinho do seu filho, mas também tendo guardado sempre os comprovantes dos seus gastos mensais, principalmente com a criança. Questão de medicamento, questão de fisioterapia, questão de deslocamento, escola, convênio médico, qualquer gasto que você tiver com a criança, guarda a notinha, que pode ser necessário para uma questão de recurso ou uma questão de ingressar com o processo judicial caso o INSS negue o benefício. Bom, eu espero que tenha ficado claro quando há um indeferimento do INSS pela questão de renda e como pode ser feita a flexibilização dessa questão de renda. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês exemplos de relatórios médicos e relatórios escolares para facilitar na concessão do benefício do BPC-LOAS para criança autista. Espero que vocês gostem dessa série que eu estou fazendo e vejo vocês num próximo vídeo.